até quando esperar. Não tem muito isso de que o primeiro filho vai demorar um pouco mais do que o segundo, ou se você já teve um, o segundo vai ser mais cedo, porque na verdade assim, é muito uma característica da mulher. Tem mulheres que têm partos um pouco mais cedo. Você vai ver que sempre, se você vê um histórico pegue suas tias aí, que tiveram lá 3, 4, 5, 6 bebês, meus bebês sempre antecipam a data que o médico tinha planejado. Não, os meus já diferente, sempre passam a data. Então isso sim é muito marcante. Caso você tenha tido um bebê com 39 semanas, 38 para 39, provavelmente agora você vai ter um pouquinho mais antecipado. E também o contrário, se seu bebê deu 40 semanas e não tinha nem sinal, tive que fazer uma cesárea. É porque realmente talvez seu prazo fosse 41. A gente já viveu muito isso no consultório, de gestantes que chegaram já com uma cesárea, porque só esperou até 40 e que na verdade, quando a gente acompanhou o segundo, nasceu com 41, 41 e meia, uma vez até no último dia do prazo que nós demos, que foi 42 semanas, foi quando ela entrou em trabalho de parto. Quando a gente fala 280 dias, 40 semanas, tudo isso é uma média, não é? Então 38 a 42, 15 dias antes, 15 dias depois. Tudo que pode antecipar também pode atrasar. Então 40 semanas é a média. Puxa vida, eu falei para todo mundo que vai nascer dia 25 agora de novembro e desde o dia 1º de novembro, todo dia estão me ligando perguntando do bebê. Então, lembre-se daquilo, veja a sua data provável do parto e se é final de mês, fala que é no começo, começo de dezembro, pronto, ninguém te perturba. Se é no comecinho do mês, meio do mês, né? Para poder ter essa tranquilidade, até porque, veja bem, o bebê que escolhe a hora, quer dizer, a natureza define isso. Raramente existe um descompasso entre o bebê precisar nascer e o seu corpo não entrar em trabalho de parto. Para isso tem o pré-natal e para isso que no último mês as consultas são semanais, para ter esse acompanhamento e eventualmente a gente perceber se o bebê, por alguma questão de placenta ali, o líquido está diminuindo muito, você começa a ter muita contração, o bebê encaixa, mas você não entra em trabalho de parto. Às vezes a gente precisa tentar induzir o parto até eventualmente, mas em geral não, você vai entrar em trabalho de parto. Então, essas consultas semanais dão essa segurança, né? Porque se fala muito, puxa, passou da hora, gestação prolongada. Gestação prolongada, meninas, seria uma gestação depois de 42 semanas. Seria algo realmente mais patológico, né? Então se fala muito, puxa, o bebê fez cocô na barriga. O bebê não tem, ele não come, ele não tem um conteúdo fecal verdadeiro com bactéria. O que ele vai ter o quê? Muitas células de descamação, aquela bile verde, né? Por isso que o primeiro cocôzinho é aquele mecônio verde. E a questão é que aquilo não tem bactéria, né? Esse conteúdo fecal chamando mecônio, mas que não é fezes, é apenas um conteúdo intestinal, ele não tem bactéria. É que se tiver muito pouco líquido e ele for espesso e o bebê aspirar para o pulmãozinho, aí dá uma pneumonia química, não é uma pneumonia por bactéria. Então esse realmente é o cuidado. E aí ele, muitas vezes já está em sofrimento fetal, não é que o mecônio que fez tanto mal eventualmente, mas é porque o próprio sofrimento fetal, a falta de oxigênio, então isso vai ser avaliado nesse final de gestação, por isso que você está acompanhando, né? Hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos de acompanhamento, inclusive ultrassom, para dar essa segurança para você. Então, meninas, pode ter o parto um pouco mais demorado, não tenham medo de passar um pouco de 40 semanas estando você em acompanhamento. E lembra que também que a gente comentou que no último mês, 36 semanas em diante semanal, e bateu 40 semanas até 2 vezes por semana? Porque os riscos não é só quando está com 40 semanas, você tem risco com 37, tem risco com 38 semanas, tudo depende de como está a sua gestação. Você está saudável, o bebê está saudável, você é uma gestante de alto risco ou é o risco habitual, que a gente fala, aquele baixo risco. Então tudo isso importa nesse momento de saber o quanto e como esperar. O importante é ter essa calma e deixar o bebê escolher, isso é uma campanha até da Unicef, que é o momento, esperar o momento, a hora do nascimento, para a gente conseguir realmente ter um bebê maduro, que nasça, mesmo que ele nasça eventualmente de uma cesárea, mas você entrou em trabalho de parto, então ele vai ter uma sucção melhor, vai mamar melhor, tudo isso vai ser bastante interessante.